Salve, salve, minha gente! Estamos no ar mais uma vez com Causa Justa. Mostra pra eles, Fabinho. Bota no ar aqui. Nossa convidada de hoje, Thaís Rosa. Seja bem-vinda, mano. Obrigada pelo convite, meninas. No programa de hoje, a gente vai bater um papo sobre turismo em comunidades. Como é que a gente fortalece a história do local, a história do país, né? Como é que a gente resgata coisas que não, para não deixar nada ficar para trás, nada nem ninguém ficar para trás, né? Vamos bater um papo hoje sobre isso no estúdio Carol Cronenberg, Aline Cipriano e a Dada Largada. Conta pra gente essa história, Thaís. Como é que começou o seu trabalho com turismo para a comunidade, né? Então, eu na verdade eu sou bibliotecária e turismóloga, né? Minha história com turismo, eu acho que desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre tive interesse em conhecer outras culturas diferentes da minha. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Brasil também, né? Eu acho que a história da minha família também, cada um dos meus avós, né? Cada um veio de um canto do Brasil, né? Tive uma avó pernambucana, uma baiana, um avô paulista e um avô carioca. Chico Buarque. Tipo a música do Chico Buarque. Super me identificava. Fui criada por essa avó pernambucana, né? Só que ela não me passou, né? Tipo, os saberes, né? Dela, assim, né? Não tive esse contato. Também não tive contato com o resto da história da minha família. Também porque meus pais eram filhos únicos e é isso, nosso núcleo pequeno familiar aqui no Rio de Janeiro não permitiu também ter contato com o resto da família, que eu sei que está espalhado pelo Brasil, mas eu não sei aonde. E paralelo a isso, eu acho que o fato também de eu ter interesse em conhecer mais, né, sobre essas culturas também que não chegaram até a mim, né? Relacionado à história também com o que a gente aprende na escola, né? Que é uma história contada pelo colonizador, né? E, na verdade, toda essa história também reverbera de uma forma que vai criando estereótipos, né? Para as minorias, né? Para diferentes povos também que existem no mundo, né? Não só no Brasil. Então, acho que essa questão dos estereótipos em relação às pessoas e aos locais também me incomodava muito, né? E aí, o turismo, na verdade, para mim era essa forma de eu me aproximar das pessoas, das culturas, né? Conhecer mais sobre o Brasil, conhecer mais também, eu acho que uma forma de eu conhecer minha própria identidade também, né? Porque como eu não conseguia ter esses saberes, né, passados pelos meus avós, né, eu tive que buscar pelos territórios, né? E aí, desde adolescente eu viajava para comunidades tradicionais, né? A gente, né, viajou muito, acampava para comunidades caiçaras e indígenas e para muitos lugares. Só que aí em 2003 eu, na faculdade, né, participando do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu conheci um quilombola, né? E aí aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, como assim ainda existem quilombos, né, no Brasil, em 2003, né? E aí eu falei, poxa, eu vou te visitar, eu quero muito te visitar, sabe? Eu quero conhecer uma comunidade quilombola. E aí acabou que eu não consegui ir até lá, mas no ano seguinte eu conheci a comunidade do Quilombo de São José, né, que estava fazendo a segunda festa, né, de encontro de jongueiros, né. Olha que lindo. E então eram, na verdade, outras comunidades jongueiras do Sudeste e o pessoal do Jongo da Serrinha também, né? Que 2 anos depois o jongo se tornou patrimônio material do Brasil, né? Do Sudeste, da região Sudeste. Assim. Então, para mim foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Porque tudo que eu aprendi na escola sobre o que era uma comunidade quilombola, né? Tudo que falavam, né? Não estava condizendo com o que eu estava vendo ali, sabe? E aquela beleza, assim, né, que você também não consegue
descrever a não ser vivendo, né? Eu acho que a gente aprende vivendo, né? Pelas experiências também. E isso é uma coisa que o turismo, ele te dá essa possibilidade, né? E essas comunidades são abertas para receberem turistas? Então, essa festa da comunidade de São José era uma festa que eles estavam começando a fazer, que hoje em dia é um grande evento, né? E Tem vai mais... de tudo quanto é lugar, diversos ônibus vão chegando, é muita gente, é lindo. É uma grande festa e aí eu resolvi fazer turismo, na verdade, eu estava em dúvida se eu fazia ciências sociais ou turismo, né? E resolvi fazer turismo quando eu fiz uma outra viagem também, acampando lá pela Bahia, parei numa praia que tinham construído um resort, né? Na verdade, aquela costa de Sauípe, né? E quando eu cheguei ali, naquele lugar, eu falei, gente, cadê a Bahia aqui? Sabe? Porque era tudo muito padrão, né? Parecia que eu estava, na verdade, nos Estados Unidos, eu estava na Bahia, não tinha nenhum morador local ali, né? E aí eu comecei, na verdade, a perceber, né, o quanto que a indústria, porque o turismo é uma grande indústria também, né? Que ela pode ser muito perversa, né? Sim. Que, na verdade, também vem relacionado às nossas economias. É o capitalismo ali em massa, né? E o que acontece no Brasil com as questões territoriais, a mesma coisa acontece com o turismo, né? Mas é curioso que no Brasil tem essa característica, né, de higienização do turismo, né? Ele tem que estar bonito, tem que estar limpinho, tem que estar certinho, previsível, né? Controlado. A né? exotização também tá aí. É verdade. Acho que também tem esse lugar, sabe? Eu acho que isso é pior, porque eu acho que no mundo inteiro tá assim. Que é tratado do como turismo, sim, né? higienizado. O turismo, não, é meio tudo igual. Você viaja para qualquer lugar, o souvenir é o mesmo, só que um tem escrito Paris, outro tem escrito Rio de Janeiro. É o mesmo, coisa vindo da China. Não é mais feito no local, não tem mais essa pegada local. Quer dizer, você iria para um lugar que, pô, só ali... Eu acho que é isso que é legal de você se deslocar, é dizer, só ali, sei lá, só na Bahia eu consigo comer esse acarajé, que seja. Era isso que era a coisa, mas agora é o acarajé, sei lá, do pacote que é vendido dentro uma do pessoa resort, que pode veio ser da Alemanha Bahia ou na Finlândia. E uma pessoa que E veio eu de acho que é não sei essa que é a onde, perversidade, né? Isso vem com a globalização, né? Então, ali desde da década de 90, o mundo, quando ele se abre, né? Com o turismo acontece da mesma forma, lugares que se tornam padrões. Então, independente de qualquer lugar do mundo que você vai para cidades grandes, você encontra lugares iguais, né? Tipo, os formatos dos hotéis são iguais, a comida é igual, né? Hambúrguer tem no mundo inteiro, Exatamente. né? Sim, souvenirs, né? E aí, na verdade, o turismo de base comunitária, ele vem com uma proposta também de valorizar a cultura local, né? E também a diversidade de cada um desses lugares, né? Que cada comunidade, cada lugar é uma história diferente, né? Cada comunidade tem um modo de vida diferente da outra, né? Não tem como a gente falar que todas as comunidades quilombolas são iguais, todas as comunidades indígenas são iguais, né? Todo lugar tem sua peculiaridade, né? E como é que funciona? Porque assim, tem algo muito característico em cada uma dessas comunidades, como você está falando, mas como é que faz para abrir esse espaço da visitação sem perverter certos valores da própria comunidade? Sim. Então, por isso que é o turismo de base comunitária, né? Que foi também desenvolvido um edital, né? Foi, na verdade, o primeiro edital que foi aberto em 2008. Uma política mesmo de descentralização do turismo, pensando nessas questões, né? Tanto de trabalhar a diversidade também, dos territórios serem mais sustentáveis, né? Economicamente, culturalmente. Pensando no Brasil também como um país diverso, né? Porque nosso país é muito diverso. Então,
nesse edital foi aberto para o Brasil inteiro, então foram criados cursos de capacitação, né, para algumas comunidades. E isso foi uma política pública de governo, né, que se instalou ali. Tiveram alguns projetos que tiveram continuação e outros não, né? E aí é isso, aí a gente sempre começa e para, né? Começa e para. Então, tem algumas ONGs internacionais também que vêm ajudar a desenvolver, mas aí quando elas vão embora, né? Como é que continua isso, né? Então, assim, o grande desafio é como que a gente faz para perpetuar, né? De uma forma saudável também, né? Para os territórios e também para as pessoas que estão indo visitar, né? Tem que ter uma conscientização dos dois lados. Exatamente. Né? Como é que é isso? Então, ainda existem projetos ainda do governo que estão com essa proposta de capacitar as comunidades, né? E tem... É isso, as comunidades elas têm que querer, né? Todos têm que participar, né? E a informação tem que chegar até eles também, né? Sim, sim. Como é que funciona? Tem agentes que vão até eles para poder... Tem comunidades em rede, né? Por exemplo, na Bahia, no Recôncavo Baiano, tem 14 comunidades que fazem parte de um núcleo de turismo, né? Na verdade, elas vão umas ajudando as outras, né? Tem, na verdade, uma rede, a Turisol, que é a rede também que eu participo, que aí tem também pesquisadores, né? Tem algumas instituições, ONGs, agências também de turismo de base comunitária e as comunidades, né? Então, a gente vai trabalhando junto também. Esse ano a gente organizou lá no Fórum Social Mundial na Bahia também o primeiro Fórum de Turismo Sustentável, né? Então, a gente acabou conhecendo outras redes também, né? Europeias, uma também de Israel, né? Então, é um tipo de turismo também que acaba aproximando as pessoas das realidades de outros territórios, né? E para quem compra o pacote, para quem faz essa viagem, qual é a diferença dela para uma viagem não comunitária? A diferença é você estar aberto para se conectar com o outro. Eu acho que essa é a principal, né? Encontrar uma realidade nova. Conhecer uma outra cultura, né? Tá aberto para o diálogo, para a escuta, né? Para troca, eu acho. Vivenciar o dia a dia também, né? Daquilo, né? Eu acho que é muito mais, pelo menos a visão que eu tenho, muito mais imersivo, sim, né? Do que aquele turismo de jeepzinho tirando fotografia lá em cima do carro, sabe? Sim, é aquela coisa que você vai conhecer a cultura mesmo do lugar. Por exemplo, você vai sentar e vai comer a comida daquela senhora que vai te contar como é que funcionava, que ela aprendeu da a bisavó dela, sim, ou ver eles fazendo os artesanatos. Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, é muito mais imersivo. É a comunidade local, né, te apresentando a comunidade, né? Ainda tem isso, né? São eles falando deles mesmos, né? Em primeira pessoa. Sim. Outro lugar de fala, né? Sim. Diferente do que a gente está acostumado a ver no turismo comum, né? Sim. Mas qual é o perfil desse viajante? Já tiveram várias pesquisas sobre isso, né? Mas a faixa etária, na verdade, é de 20 a 40 anos, né? Mas aí a gente percebe que é tipo uma classe média, né? Que já, né, tem um nível educacional maior também, né? Que está mais interessado a conhecer mesmo, né? Outras culturas, não está tão preocupado com consumir coisas, né? Não é o turismo de selfie, né? Tirar foto, né? Chegar num lugar e tirar foto, mas uma proposta mesmo de também se aproximar mais de outras histórias, né? De também preocupada também com outras realidades e pensando também na sustentabilidade, né? Porque o turismo, nesse caso, muitas dessas comunidades ainda são muito isoladas também. Então tem conexão, né?
Não, a questão é que muitas pessoas têm que sair das comunidades para trabalhar, né? E aí muitas delas saem e perdem o contato com a sua própria cultura e história, né? Então é uma forma de manter eles também ali, né, no seu território, a partir do momento que eles passam também passa a gerar renda, né? Passa a mover a economia local. E você acha que o fato de existir hoje esse tipo de turismo é uma forma eficiente de manter que não acabem esses espaços de cultura, essa resistência? Esse tipo de turismo ainda é um turismo bem novo, né? Novo. Então, assim, não é também não é a principal economia local da comunidade, né? É uma forma e sazonal também, provavelmente. Sim, é uma forma de complemento, né? Elas ainda têm... elas ainda vivem de outras fontes de renda, né? E fico imaginando o quanto deve ser bom para a autoestima de uma comunidade, sabe? Sim. As pessoas estão indo lá para realmente conhecê-los. Quero saber de você, eu valorizo a sua cultura, eu valorizo, né, o seu conhecimento, o seu saber. Você falando aí, fiquei pensando numa coisa, fiquei imaginando o quão importante pra gente como povo, assim, brasileiro, que somos diversos, a gente conhecer, né, essas comunidades. Né? Não sei se tem algum relato, assim, ou você, sei lá, falar um pouquinho da importância pra gente, como povo brasileiro, de ter acesso a esse tipo de conhecimento, esses saberes. Eu acho que é uma forma da gente conhecer a nossa própria história, né, em primeiro lugar, né, e durante o período que eu fiz, né, a pesquisa lá no Campinho, por exemplo, tinha um relato lá de um menino que ele era adolescente, e ele não queria muito aprender o artesanato que a mãe fazia, né, porque a mãe, ela fazia as oficinas de artesanato, ele não queria. E aí chegou um grupo de estudantes da mesma idade que eles e foram aprender o artesanato com a mãe dele, né? E aí ele ficou lá olhando, né, os meninos que vêm de outro lugar só para aprender o que a mãe estava fazendo, né? E aí depois ele falou, eu resolvi aprender também, porque isso também faz parte de mim, da minha cultura, né? E também tem a questão de conhecer uma história que foi muito tempo oprimida também, né? Na verdade, acho que é uma forma da gente compreender também os processos, né, por quais a gente passou, né, no passado e, tipo, entender onde a gente está agora e como que a gente também transforma, sabe? Essas realidades também, né? Então, nós como povo, né, brasileiro também, que a gente sempre fica muito olhando para fora, né? Vamos para, sei lá, Estados Unidos, Europa, né? E a nossa própria história mesmo a gente não conhece, né? Que tá do nosso lado, assim, você não precisa ir para muito longe, assim, o turismo, na verdade, eu acho que para mim ele começou na minha cidade, sabe? Eu viajava para outros bairros, né? E eu acho que é por aí, sabe? Eu acho que a forma da gente se entender, conhecer o outro, né? Quebrar esses estereótipos, né? E o turismo, na verdade, essas comunidades, elas são sempre fora da cidade ou tem comunidade dentro da cidade também? Não, existem comunidades urbanas, né? Porque é isso, as cidades, elas, né, engolem, né? As comunidades. Então, existem comunidades que estão mais próximas da cidade e outras mais distantes, né? Ainda tem comunidades que resistem mesmo do caos babilônico, né? Sim. Mesmo com a cidade crescendo em volta. Sim. No estado do Rio, nós temos 44 comunidades quilombolas. Uou! 44? Não fazia ideia que eram tantas. Incrível. Sim. Mas todas elas são da época da escravidão lá de trás?
Sim, só que existem várias formas de formação de uma comunidade quilombola. Então também não é o que a gente aprende na escola, né? Essa comunidade de negros fugidos. Não somente esse conceito, né? E como quais são? Existiram outros tipos de formação, né? Como no pós-escravidão também, né? Várias comunidades, os donos da terra doaram algumas terras, né? Tiveram também comunidades que fizeram algum tipo de trabalho religioso, ou lutaram na guerra, receberam as terras como... Enfim, existem vários tipos de formação, né? E as comunidades, elas são necessariamente agrícolas, quer dizer, as que são fora da cidade, né? Mas elas têm que plantar? Tem alguma regra, assim, no caso das comunidades quilombolas? A base... contrapartida para a ocupação do espaço. Existe isso? A base ainda é muito agrícola, né? Sim. Na maioria das comunidades, mas não necessariamente. É porque eu tenho uma amiga que ela fazia um trabalho de reeducação dos índios sobre ervas medicinais. Que ela, na Bahia. Que ela chegou uma vez passando por uma aldeia e ela estava com muita dor de cabeça e ela falou, não, preciso de um analgésico, né? E ela falou, não, que ela queria uma folha de novalgina, né? E ela pediu à comunidade indígena mais próxima, ela falou, óbvio, os índios vão ter, né, uma folha de novalgina. E aí a mulher veio com a cartela, a Índia veio com a cartela, né? E aí ela falou, não, é a planta que eu quero. Ela, não, nem sabia que era planta. Aí ela começou a desenvolver um trabalho de resgate desses saberes sobre as ervas medicinais e tal. Então, assim, você vê que acho que talvez a ausência desse trabalho que você hoje está fazendo durante tantos anos, né? Ficou muito tempo sem existir isso, né? Deixou que essa cultura também morresse, né? Se perdesse, ficasse pelo caminho, né? Então, é uma tarefa importantíssima essa que você está desempenhando hoje, né? A opressão histórica, ela apaga os saberes, né? Por que minha avó não me ensinou, né? Os saberes dela, né? Porque falaram que não era bom, né? Não era bom, valorizavam outras coisas, né? O que a gente valoriza tipo, é o capital, não o capital humano, né? Então, acho que a gente começar a parar também um pouco e olhar para trás, né? Porque o que está na natureza, a natureza é abundante, a gente tem tudo lá, né? Tudo tá lá. E qual é o tipo de turismo que você mais faz hoje? Então, o Conectando Territórios, né, falar um pouquinho, ele se formou, né, em 2014, né, com essa proposta também de alinhar não só o turismo, mas a educação também, né? A partir da Lei 10.639 de ensino também a cultura afro-brasileira e indígena, né? Então ele eu comecei levando estudantes para visitar as comunidades, né, quilombolas e também lugares de memória, né? E aí lugares de memória são lugares, né, de memória da nossa história, né? Como por exemplo a região da Pequena África também, né? Comunidades urbanas, né? Então, eu levava também as pessoas na comunidade lá do Vale Encantado, que ficava no alto da floresta. Sim, tava lá esse final de semana, inclusive. Sim. A comunidade do Campinho foi também onde comecei, né? E hoje em dia a comunidade do Gurutão é uma delas também, que fica em Niterói, né? E tem várias outras novidades, assim, que vão surgindo, assim, pro ano que vem, né? A gente organizava workshops também de aproximação dessas histórias e memória. Tem um workshop também que fala sobre samba, mas, na verdade, sobre os compositores e variações dos ritmos de samba, desde lá do século XX até hoje, né? Então, acho que são várias formas também da gente ir aproximando, né? Reconectando, né, com a nossa história. Sim. Que lindo, muito lindo. E de fato, assim, ouvindo você falar, eu fico pensando em quanto a gente não conhece o Brasil, né? Eu queria ouvir uma história do Brasil diferente da história do Brasil que a gente conhece dos livros de história. Acho que seria completamente diferente se a gente realmente conhecesse a nossa história. Mas o momento é esse, né, gente? Acho que agora é o momento. O momento é esse. E cada vez mais
Eu acho que, inclusive, nesse momento que a gente está vivendo, não só aqui, mundialmente, né? É um momento realmente da gente fazer diferente, né? A gente já sabe de tudo que não deu certo, né? É um momento realmente da gente se unir, assim. Eu acho um fenômeno bonito que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Depois desse primeiro ano do governo Trump, eu estava lendo sobre isso. O quanto a sociedade teve que se reinventar em engajamento, em diálogo, em envolvimento desses setores, das pessoas voltarem a se olhar e falar, não, vamos fazer sentido, vamos voltar a fazer sentido, né? Vamos trazer os nossos valores à tona novamente, né? Então acho que reconstruir os valores, porque na verdade já existem muitos valores, é só que a gente prioriza uns sobre outros, né? E é preciso que se reconstrua isso de uma maneira que a gente tenha que seja menos contada pelo colonizador. Por uma coisa só, por um olhar só. Lindo seria se a gente pudesse ter todas essas vozes, sim, cada um contando. Mas uma ela é priorizada, então ela é muito alta, e aí as outras ficam outra. Exatamente. As outras ficam muito o universo é múltiplo, né? São múltiplas vozes, né? Sim. E todo mundo tem responsabilidade sobre tudo também, né? Então acho que é responsabilidade nossa também querer conhecer a nossa própria história, né? Então, acho que é isso, a partir do deslocamento. Por aí, de qualquer forma. Sim. E isso a gente aprende quando a gente se move até o outro, né? Então, assim, se deslocar, né? Até um outro local, né? Que é o turismo, o deslocamento, né? De uma pessoa até um outro lugar, cultura, né? Sim. Então, acho que é isso, turismo e educação também estão juntos, né? E a própria preservação, né? Tanto ambiental quanto cultural. Sim. E uma coisa costura na outra, né? Sim. Você estava falando da comunidade do Vale Encantado, eu estava lá conversando com eles me falando desse drama de tentar trazer as novas gerações, né? Para essa consciência, para essa valorização, para essa autoestima da história, né? E é um desafio tanto, né? Porque concorre com tantos players aí por aí, né? A gente já tem uma mídia que massacra, né? Aí você já não quer ser aquilo que tu é, a tua história. Aí você já tenta fazer essa... Fica difícil mesmo lutar contra tudo isso, né? Essa coisa massiva de querer mudar a nossa... Haja autoestima, né? Pra segurar haja autoestima. E eu acho que esse turismo traz isso, mais ou menos, né? Claro. É isso, que valoriza aquele espaço, valoriza aquele saber, valoriza aquele conta essa história de uma outra maneira, porque eu acho que uma das grandes coisas que o Brasil teve horríveis é que a gente nunca criminalizou a escravidão. Passou como se fosse um período, isso não é um período, foi um crime, foram vários séculos de crimes grotescos. A escravidão, e a gente não criminaliza direito, né? A forma como a gente olha para isso é muito pouco criminalizada. Naturalizou-se. A gente fez a mesma coisa com a ditadura, um dos poucos países que não criminaliza a própria ditadura. E eu acho que isso constrói uma sociedade, né? Quando você deixa de criminalizar uma coisa, um crime que se perpetuou por muitos séculos. Volta nas costas logo depois. Isso não tem como não moldar um tipo de sociedade. Aí no momento que você começa a recontar essa história com um olhar de, olha isso aqui foi um crime. Isso foi um crime, e aí teve isso, essa resistência. Quando você olha pelo olhar da resistência a um crime, isso muda completamente uma perspectiva histórica do que a gente criou e como a gente vive, né? A gente vive montado daquele povo. A gente vive montado nisso. A gente vive montado nisso. A gente não, eu acho que a gente, como sociedade, não é eu, você ou o outro, mas assim, como sociedade, a gente não entendeu que existia uma coisa estrutural e que existia um povo vítima, horrivelmente vítima de um crime muito sério. Mas eu acho que o trabalho que a Thaís está trazendo, que eu acho tão lindo, tão importante, assim, quando você está trazendo uma história, valorizando esse passado, você está podendo escrever um novo futuro, né? Sim. E de história de reconhecimento também, né? Dos saberes que foram trazidos para essas populações também, né?
que é isso também que não é falado, né? Tinha uma cultura, tinha uma comida, tinha uma... Todos os conhecimentos, na verdade, que foram base de construção do país, assim, a nossa cultura, ela tá muito centrada nisso, né? Alicerçada no saber desses povos, né? Sim. Então, a gente não tem como não se entender, sabe? Não existe essa possibilidade, assim. E eu sempre brinco assim, um pouco com isso, que eu acho que a forma da gente entender o Brasil, de repente, é começar a entender como que surgiu o samba, sabe? Como que surge a formação de comunidade, né? Como que tudo está relacionado ao modo de viver, espiritualidade, tipo, é tudo junto e tudo isso somos nós, sabe? Eu até estava comentando esses dias, gente, quem entendeu o Brasil, dá uma olhada nos enredos das escolas de samba. Que eles falam muito sobre o que está acontecendo, né? Mas mais do que isso mesmo, a base de formação, né? Sim, a história antes, né? A base de formação de um pensamento, né? De uma cultura muito... que é a nossa base, assim, e que resiste, né? Apesar de tudo, tá aí, segurando. Que continuemos. Arro! Querida, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Tá vendo? Já... Passou muito rápido. Todo mundo fala isso. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Que seu trabalho continue frutificando, prosperando, que a gente consiga construir um novo futuro a partir dos nossos resgates, da nossa história. Axé. Grande beijo. E a todos vocês também. Gostou? Comente, curta, compartilhe. Inscreva-se aqui no canal, acione o sininho. E semana que vem a gente está de volta. Aproveita, deixa seus comentários também. Falou? Grande beijo, hein? Tchau!